Amém? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vamos repetir este versículo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Querido Deus e eterno Pai celestial, diante da Tua presença, Senhor amado, temos lido a Tua palavra, ó Deus, palavra esta, Senhor amado, que vem falar ao nosso coração nesta noite. Vem abençoar, Senhor, a cada um dos Teus filhos que aqui chegaram, ó Pai. Abre a porta da palavra, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz, aquilo que Tu tens para nós, para falar-nos conosco nesta noite, para a glória do nome de Jesus. O povo de Deus digam amém. Podeis vos assentar dando glória a Deus. Deus abençoe. Meus amados, eu quero ministrar a palavra de Deus nesta noite, uma palavra que Deus colocou em nosso coração, sobre a oração eficaz. Amém? Você pode repetir conosco? Diga assim: a oração eficaz. Aleluia. Nós vamos estudar hoje um pouco sobre a oração, os efeitos que a oração pode gerar na tua vida espiritual, aquilo que a oração pode fazer diante das dificuldades, das pelejas, das lutas, das vitórias também, para que você seja cada vez mais uma pessoa de sucesso na sua vida cristã. Amém? Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas, ainda não compreenderam o significado de uma oração. O versículo que nós lemos, ele destaca a parte B do versículo, que diz assim para nós: a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Nós tiramos um período aí de 15 minutos de oração. Nossas irmãs, nossos irmãos oraram. Esta oração, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra a certeza de que ela chega diante do trono de Deus. E o que é oração, pastor Gerson? A oração, sabe o que é, irmãos? Ela tem um significado importante, porque a oração, ela é um diálogo do crente para com Deus. Amém? A oração é uma conversa sua com o Pai Celestial. Então, quando você está orando, você está dialogando com Deus. Você está conversando com Deus. Você está contando a sua história, a sua causa, a sua dificuldade para Deus. Amém? E a oração, ela também fala que quando nós dialogamos com Deus, significa que orar é falar com Deus. E se Ele fala conosco através da sua palavra, nas escrituras sagradas, que é a Bíblia, a palavra de Deus, então a oração é uma parte fundamental do nosso relacionamento com o Senhor. Louvar a Deus é bom, cantar, adorar,
aplaudir ao Senhor, é muito importante, mas a oração, ela é a parte fundamental da ligação, do relacionamento com o Senhor. Amém? Diga assim: eu tenho um relacionamento com o Senhor. E neste relacionamento nós precisamos de diálogo. Amém? Os irmãos sabem, os irmãos que têm marido e esposa, ou vice-versa, existe a parte do diálogo. Quem pode viver sem conversar um com o outro? Né, irmãos? Ninguém pode. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estarmos dialogando com Ele. Aí está o segredo. Às vezes as pessoas, elas querem as bênçãos do Senhor, não é, irmãos? Elas querem ser abençoadas, mas você pergunta para esta pessoa: você tem orado? Você tem conversado com o Senhor? Você tem contado a sua história para Ele? Porque a Bíblia, ela nos declara, através deste estudo bíblico, que a oração, a nossa oração, é o nosso relacionamento. Ela é parte fundamental, ela é a parte fundamental do nosso relacionamento para com Deus, a oração. E agora, irmãos, através da oração e sobre a base dos méritos de Cristo, nós poderemos ter uma vida de comunhão com Deus. Isto é, nós precisamos ter esta prática constante em nossa vida. É constante, irmãos. Amém? Quando diz assim, um relacionamento com Deus, significa de manhã, à tarde, à noite, ao deitar, ao levantar, né? Quando nós chega aquela hora de nós estarmos diante da nossa casa para o descanso, aí você fala bem assim, mesmo com o corpo cansado, né? Mesmo que de repente não dê vontade nem de você ajoelhar para agradecer, você mesmo deitado, você levanta as mãos para o céu e diz bem assim: obrigado, Senhor, por mais um dia de vitória que tu me deste, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que tu fizeste neste dia. E eu te agradeço pela vida, pela existência da minha vida, porque a ti eu devo a minha vida, ó Pai. Obrigado. Se agradece a Deus. Amém? Agradece a Deus pelo alimento, né? Agradece a Deus pela sua roupa, pela sua igreja, né? Pelo seu casamento. Através de quê? Através da oração. Então a oração, irmãos, ela é a ponte que leva acesso a Deus. Amém? Através da oração. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a palavra de Deus, ela nos fala sobre a oração. Nós vamos ver lá, né? Os irmãos podem perguntar: mas pastor, que situação que nós estamos vivendo com esta pandemia, este vírus aí, né? As pessoas agora isoladas dentro de casa, até o próprio pastor de repente não pode visitar mais como visitava, né, irmãos? Eu acredito que os irmãos notaram aí, né, o recuo um pouco pela nossa família, pela nossa casa, né? E de repente nós ficamos aí em um, como diz o ditado, né, em um beco sem saída. Mas diante de tudo isso há uma saída lá na frente, porque o Senhor nos garante através da sua palavra. Olhe lá na sua Bíblia, se você puder, 2 Crônicas capítulo 7, versículo de número 14. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, acerca da oração, acerca de o que Deus pode fazer através da oração. Olha que diz, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que chama ou que clama pelo meu nome. Nós estamos clamando em nome de Jesus. Se o povo que clama pelo meu nome
Aí diz a palavra, primeiro, se humilhar. Amém? Se humilhar. Nós cantamos um louvor interessante, que ele fala bem assim: se eu me humilhar diante do teu altar, olha aí a letra, e sacrificar aquilo que vim buscar, né? Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aí as pessoas dizem assim, mas um dia na presença do Senhor, aí a canção diz bem assim, mas vale um dia, mas vale uma terça-feira, um domingo, no centro do teu querer. Amém? Então nós precisamos em primeiro lugar humilhar-se diante de Deus. Se o povo que clama pelo meu nome, ou que chama, né, podemos dizer, se humilhar. Segundo, orar. Amém? Aí o terceiro, e buscar a minha face. Amém? Existe aí uma sequência, né, irmão? Não é só orar. Amém? Mas é orar primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face, né? Se converter dos seus maus caminhos, aí sim, você está completo, você está respaldado. Aí o que é que acontece, pastor Gerson? Aí a Bíblia completa e diz bem assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra do coronavírus. Você pode dizer amém? Quem pode salvar a nossa terra, irmão? O Senhor. A terra está enferma? Está. Amém? A terra está sofrendo, pastor, agora com essa pandemia está. Mas quem é que pode sarar a nossa terra? Aí você, primeiro passo, humilhar-se diante do altar do Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Orar, buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos falar, irmãos, o preto no branco, como diz o ditado. Você vê por aí afora, as pessoas não querem servir a Deus, não é verdade? Vamos falar a linguagem real, né? A linguagem real, vamos colocar, como diz o ditado, as cartas na mesa. As pessoas não querem adorar ao Senhor. As pessoas não querem, de repente, muitas pessoas não querem servir a Deus. Ouvem a palavra do Senhor, por um lado, sai para o outro. Não querem compromisso, não querem ter uma vida diante do altar do Senhor. Aí o Senhor, Ele usa os seus meios, para quê? Para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção, aleluia, do mundo, não é, irmãos? Para chamar a atenção do mundo. Enquanto você está na presença do Senhor, muitos estão andando de lá para cá, não querem compromisso, não querem respeitar a obra de Deus, não querem compromisso, estão por aí. Aí o Senhor dos altos céus, Ele fala, pera lá que eu vou dar uma liçãozinha aqui, porque eu tenho que mostrar para esse povo que quem manda na terra sou eu, que quem manda no universo sou eu, aleluia. E os meus filhos que estão lá sofrendo, pregando a minha palavra, dizendo e anunciando que eu sou o Salvador, serão marcados com a minha presença, e o anjo da morte não permitirá que, aleluia, eu não permitirei que o anjo da morte venha tocá-los, porque eu tenho comprado este povo com as minhas mãos. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Diga assim: eu tenho a proteção do Senhor sobre a minha vida. Você tem a proteção do Senhor. Agora, irmãos, falando sobre a oração, existem motivos para orarmos. Número 1, antes de tudo, Deus ordena que o cristão ou o crente ore, quando o mandamento para orarmos vem através do salmista.
em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, e lá no Salmo 105, versículo de número 4. Aí nós podemos notar que os apóstolos, eles tinham uma comunhão mediante a oração, mantendo o relacionamento com o Senhor. Amém? Manter o relacionamento com o Senhor. Em segundo, a oração é o óleo, ou seja, a oração é o elo de ligação que carecemos para receber as bênçãos de Deus. Amém? Então você quer receber a bênção? Esteja através da oração buscando ao Senhor. Amém? Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, o seu poder e o cumprimento das suas promessas vem através da oração. Agora nós podemos notar, quando os apóstolos se reuniam lá em Atos capítulo 2, versículo de 1 ao 4, eles se reuniam após serem libertos da prisão pelas autoridades judaicas, oravam fervorosamente para que o Espírito Santo lhes concedesse ousadia e autoridade de vida para falarem a palavra de Deus. E tendo eles orado, olha o que aconteceu aí, irmãos. E tendo eles orado, aleluia. Depois que eles oraram, olha o que aconteceu. Moveu-se o lugar em que estavam, aleluia, reunidos, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 4, versículo 31, o apóstolo Paulo frequentemente pedia oração em seu próprio favor, sabendo que a sua obra não prosperaria se os crentes não orassem por ele. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo de número 30. E quando Paulo orava, pedia oração, rogo-vos, meus irmãos, orai. E Tiago, lá ele declara que nós cristãos podemos receber a cura física em resposta à oração da fé. Tiago capítulo 5, versículo 14 e o 15. Nós vemos que a oração, ela traz benefícios para a vida daquele que teme ao Senhor. Amém? Então seja um cristão que goste de falar com Deus, que goste de dialogar com Deus para ter uma vida de vitória. Diga assim: eu só terei uma vida de vitória se eu estiver em oração com meu Deus. Amém? Então, irmãos, há uma necessidade de estarmos na presença do Senhor em oração. Então a oração, ela é o que, irmãos? O diálogo, a nossa conversa com Deus. Amém? Então agora, em terceiro, Deus, no seu plano de salvação na humanidade, estabeleceu aos cristãos, sejam seus cooperadores no relacionamento, no processo da comunhão e na oração. Agora, nós vemos aqui, rápido, alguns requisitos da oração eficaz. Primeiro, número 1, as nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína. Você sabia disso? A nossa oração, ela não é atendida quando nós não temos fé genuína. Ou seja, se você orar duvidando daquilo que você está falando diante de Deus, de repente a sua oração, ela não é respondida, porque a dúvida, ela quer tomar conta da tua oração. Você tem uma causa, um problema difícil, e você, de repente, você ora ao Senhor,
E quando você está orando a Deus, o diabo ele vem ao teu ouvido e diz bem assim: isto é impossível para você, meu filho, não vai acontecer. Amém? Presta atenção. Você sabia que o inimigo, quando você está orando, ele trabalha para interromper a tua oração, a tua conversa com Deus? Vamos dar um exemplo. Existem casos, quando você ora de madrugada, você não pode ficar de repente só ajoelhado. Você precisa se levantar, porque uma das estratégias de Satanás, ele pega você no sono para que você não ore, não fale com Deus. Aí sabe o que é que você faz? Você se levanta e começa a andar, amém? Vai para lá, vai para cá. Senhor, eu estou aqui diante da tua presença, ó Pai. Eu estou no meu quarto, Senhor. Eu estou na minha casa. Eu estou aqui, Senhor, falando contigo. Você começa a caminhar e ali aquele cansaço, ele não domina o seu corpo, não domina a sua vida, para que você impeça você de falar com Deus. E uma das estratégias é a falta de fé. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você começa de repente, alguém começa a orar: Senhor, abençoa, Senhor, a minha casa, abençoa, Senhor, a minha família, Senhor eterno, aquele problema. Aí vem a dúvida, o inimigo coloca e diz bem assim: ah não, aquele não vai ser resolvido. Aí você repreende: eu repreendo todos os pensamentos negativos, tudo aquilo que vem sobre mim neste momento, dizer que não vai dar certo. Aí você já quebra aquele mal, você já quebra aquele pensamento, aquela negatividade, para que não interrompa a sua oração. Sabe um homem que teve a oração interrompida? Daniel estava orando, e lá o príncipe das trevas estava lá, aquele demônio do inferno estava lá impedindo que a oração de Daniel subisse até o trono da graça, da glória de Deus. Aleluia. São impedimentos que surgirão quando você estiver orando, e um dos impedimentos, sabe o que é? A falta de fé. Existe coisa mais triste, irmãos, de que nós estarmos perto de uma pessoa que não tem fé. Não é bom, aleluia. E aí, irmãos, está tudo bem? Ah, pastor, está tudo mais ou menos. E aí, como é que está? Você vai conseguir? Aí você precisa declarar isto: eu vou conseguir, porque eu tenho um Deus que eu não posso, mas Ele pode realizar o milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Então tenha fé, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Tenha fé que o milagre vai acontecer, amém? Agora, segundo, outro requisito: além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus, amém? O centro da sua oração precisa ser Jesus, precisa ser Deus, aleluia. O próprio Jesus expressou que este princípio ao dizer: e tudo quando pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14. Nossas orações devem ser feitas em harmonia com a pessoa, o caráter e a vontade do nosso Senhor Jesus, em harmonia com Ele. Terceiro, a oração só pode ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Você sabia, irmãos, eu vou falar sobre a sua vontade. Você sabia se tudo que nós orássemos, Deus fosse atender? Vamos dar o exemplo de Pedro, Pedro, ele era aquele discípulo explosivo, cortou a orelha daquele soldado. E muitas das vezes nós, na nossa carne, se revoltamos, de repente, com as situações que nos sobrevêm,
Mas se de repente o Senhor atendesse a nossa oração, né? Aí alguém te fazia o mal, olha, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, mata aquela pessoa, Senhor, fulmina ela, Senhor, e o fogo desce sobre ela e... Se tudo que nós pedíssemos em oração acontecesse, era complicado, né, irmão? Mas aí quando nós, né, oramos ao Senhor, de repente a nossa oração o Senhor está ouvindo, mas Ele diz, não, meu filho, não é por aí. Aí é que eu quero chegar e te explicar. Existem 3 vontades, amém? Existe a nossa vontade, existe a vontade de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Tem orações suas que você vai orar, mas de repente não é o momento de acontecer aquilo que nós queremos que aconteça. Existe um processo, e aí a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor. Outra coisa, você sabia que existem pessoas que elas não podem ser ricas? Elas não podem. De repente ela pede a bênção da prosperidade, mas o Senhor sabe que se colocar riqueza na mão dela, ela vai se estragar. Então existem coisas que nós iremos orar ao Senhor, e o Senhor vai dar um basta e vai dizer, olha, não vai ser agora, espere um momento, aleluia, porque é para o seu bem, é para a sua vida espiritual continuar, porque se eu te der agora, vai estragar, aleluia, o processo sobre a tua vida, o meu processo sobre a tua vida. Então, se você pedir com fé, não duvidando, você receberá no tempo de Deus. Eu não sei quanto tempo você está pedindo, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 10 anos, se é 5 anos, mas creia que no momento, no kairos de Deus, no tempo de Deus, vai acontecer o milagre sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, irmãos, quando você pedir, tenha a paciência de esperar no tempo de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia. Então, irmãos, quarto, não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus. Olha aí, nós precisamos orar, né? E estar dentro da vontade, aquilo que nós falamos, a nossa vontade, a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Como é assim, pastor? A nossa vontade, eu quero, Senhor, que aconteça isso amanhã. A nossa vontade. A vontade de Deus, você quer, mas será que através da sua oração, será que é o tempo de Deus dar? Será que está na hora? Será que é o momento de Deus agir sobre a tua vida? Porque, irmãos, nós estamos vendo agora, mas o Senhor está vendo lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a vontade nossa, a vontade de Deus, aí vem a vontade permissiva de Deus. Qual é a vontade permissiva de Deus? Você pede tanto, e o Senhor diz bem assim, eu vou te dar a permissão para que você receba, aleluia. E aí Ele permite, e depois que Ele permite, de repente você tem uma experiência e diz bem assim, Senhor, não era isso que eu pensava que era. Aí o Senhor novamente vem sobre você e diz, eu te falei, eu permiti que isto acontecesse para que você estivesse ciente de que não era a minha vontade, mas de tanto você insistir, eu te dei, está aí. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então a oração, irmão, ela tem esses segredos. Aí nós podemos ver, Deus nos dará as coisas que pedirmos, somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha o que diz lá, né? Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que diz aqui: buscai primeiro as minhas coisas, né, irmão? Não, está errado, pastor Géssio. Buscai primeiro o quê? O reino de
Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino, irmãos, todas as coisas, elas são acrescentadas, amém? Agora você vê bem que o apóstolo João declara que qualquer coisa que lhes pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Em quinto, finalmente, para uma oração ser eficaz, precisamos sermos perseverantes. Está ouvindo aí, irmão? Está ouvindo, pastor Gerson? Para os seus projetos serem realizados, para os seus sonhos, para a igreja de Itaúsu, juntamente com o povo de Deus, ser realizado, você precisa ter uma oração eficaz com perseverança. O que é perseverança, irmãos? Todo dia fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Todo dia constante, todo dia buscando, todo dia falando com Ele, todo dia fazendo a sua obra, todo dia, constantemente, para quê? Para que o milagre, ele produza o seu efeito sobre a tua vida. Você já viu, irmãos? Eu acredito que você conhece pessoas assim. Elas gostam das bênçãos do Senhor, e muitas pessoas nos procuram, pastores, líderes, e dizem bem assim: pastor, ora por mim, pastor, eu estou precisando muito de oração. Isso, irmãos, nós estamos já acostumados com este pedido. Claro, nós precisamos abençoar as pessoas, mas existem aquelas pessoas que eles não querem fazer com que o milagre flua em sua vida, mas ele quer viver pendurado na fé dos outros. Vamos dar um exemplo aqui. Alguém sabe que a irmã Maria Concebida é uma irmã de oração, é uma irmã que ora, é uma serva que ora, e ali muitas das vezes se aproveita e diz bem assim: irmã, ora por mim que eu estou precisando de oração. Mas ele não se esforça, ele não vem, ele não caminha, ele não faz a sua parte, mas ele vive de repente pegando uma carona na fé dos outros, na oração dos outros, aleluia. Então, irmãos, nós precisamos termos nossa identidade e dizermos bem assim: eu tenho a marca da oração eficaz sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa que faço a diferença no meu ministério, na minha chamada, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entendermos que para termos aqui uma oração respondida, precisamos o quê? Estarmos perseverantes diante da obra de Deus. A perseverança é assim, irmãos: está bom, amém. Está ruim, amém. Está com dinheiro, amém. Está sem dinheiro, amém. Está frio, amém. Está calor, amém. A prova veio hoje, amém. A luta veio hoje, amém. A bênção veio hoje, amém. Aleluia. A vitória veio hoje, amém. Eu estou aqui na presença do Senhor, amém. Você está sempre perseverando na obra do Senhor para a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, por esta palavra? Olha o que diz a Bíblia, irmãos, para nós encerrarmos. Olha o que diz a Bíblia para nós encerrarmos. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você precisa o quê? Você precisa ser uma pessoa de fé genuína. A fé que vem de dentro para fora, aleluia. A fé que gera o milagre de dentro para fora. E as pessoas vão acreditar em você quando ver o milagre acontecer na tua vida, na tua chamada, no teu ministério e na tua casa. Você pode dizer amém? Aleluia. Então seja perseverante.
não baixe a guarda, como diz o ditado aí afora, né? Não deixe a peteca cair, porque o Senhor está com você diante das dificuldades. Vamos nos colocar de pés, irmãos, e vamos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, nós vemos aqui exemplos de orações eficazes. A Bíblia está cheia de exemplos de oração. Moisés fez inúmeras orações intercessórias, Deus atendeu. Sansão, arrependido, orou, pedindo a última oportunidade, o Senhor concedeu vitória. Elias, aleluia, também um homem de oração. Ezequiel chegou diante daqueles vales de ossos secos, o Senhor deu carne, deu vida àqueles ossos, aleluia. Daniel na cova dos leões, os leões não tragaram Daniel. E eu pergunto para você, o Deus, aleluia, daqueles tempos, ele mudou ou ele é o mesmo? Ele é o mesmo, amém? Então o Deus de Daniel, o Deus de Elias, ele continua sendo o mesmo sobre a tua vida. Você pode dizer amém? Prepare-se para orar, para falar com Deus e agradecer por esta palavra. Vamos orar neste momento, vamos pedir a Ele a bênção do Senhor sobre a nossa vida, através. Você vai declarar neste momento, através da sua oração, mais uma vez, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Nós vamos declarar que tudo aquilo que o inimigo falou na tua vida, no teu ouvido esta semana, este mês, ele será, aleluia, será desativado sobre a tua vida, amém? Tudo aquilo que o inimigo tem falado, tem colocado pensamentos negativos, coisas ao teu respeito, será destruído pelo poder da oração do Senhor sobre a tua vida. Diga assim: eu sou um cristão eficaz diante da minha oração com o Senhor, amém? Nós vamos declarar isto. Querido Pai e eterno Deus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Nós temos ministrado a tua palavra, ó Pai, e nós queremos, meu Deus, que tu nesta noite, Senhor, venha, Senhor amado, falar, Senhor, mais uma vez, como tu já tens falado, meu Pai, ao coração do teu filho, Senhor, a necessidade que ele tem de te buscar em oração. Querido Pai, vem, Senhor, abençoar esta campanha que começa, Senhor, de jejum e oração. Vem quebrando, meu Deus, todos os laços do diabo, Senhor, contra a vida dos teus filhos, ó Pai. Vem destruindo, meu Deus, toda cilada, Senhor, do inimigo da alma dos teus filhos, meu Pai. Não permita, Senhor, que a negatividade, que aquilo que vem acontecendo diariamente, sobreviva sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, para destruir a sua fé. Mas nós declaramos, meu Pai, que a nossa igreja, ela é uma igreja que ora. Os teus filhos é aqueles que têm te buscado em oração, e tu darás a resposta destas orações, ó Pai. Problemas difíceis, meu Pai, que nós não podemos resolver, ó Deus, te entregamos nesta noite, ó Pai. Coloca a mão sobre a sua cabeça neste momento. Coloque a mão sobre a tua cabeça, declarando a bênção. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Queremos nesta noite que o Espírito Santo de Deus renove a nossa mente, que o Espírito Santo de Deus renove a nossa ligação com Ele, ó Pai. A força do Espírito Santo está na nossa mente. Nós repreendemos todos os pensamentos negativos, toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida. Nas nossas mãos tem o poder e tem a autoridade, e nós declaramos que tudo aquilo que foi lançado esta semana, este mês, estes dias sobre a nossa vida de negatividade para destruir a nossa vida, seja quebrado pelo poder da palavra de Deus e a oração do Senhor sobre a minha vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Amém. Diga assim, amém. Aleluia. Amém.